Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós, em nome de Jesus. Mais um dia estou aqui para ministrar a palavra de Deus, para falar um pouco desse Deus grandioso, maravilhoso, poderoso, que eu amo e que me salvou e que tem me sustentado todos os dias de pé. E eu creio que Deus também tem estado guardando a tua vida e o desejo de Deus é continuar guardando e livrando a tua vida e a tua família. Amém? Amados, vamos orar aqui, entregar a Deus nossas vidas, nossa casa e consagrar este vídeo que eu vou gravar a Deus, que é o maior interessado no evangelismo na face da terra. Amado Deus, mais uma vez, mais um dia, me coloco na tua presença, te agradecendo, Pai, pelo ar que eu respiro, te agradecendo pelas beneficências, pelas maravilhas, pelos cuidados do Senhor. Sou grata, meu Deus, e eternamente grata por tudo que o Senhor já fez e fará ainda na minha vida. Consagro, meu Deus, este vídeo que eu estou gravando, meu Pai, que vai ficar no YouTube. Eu consagro este vídeo ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Assim eu me coloco, meu Deus, na total disposição do Senhor, para que Tu me use, meu Deus, conforme a Tua vontade. Me tome e me use para fazer a vontade do Senhor. Fale, meu Deus, através de mim, com quem o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Assim eu peço um dia abençoado, um dia próspero, uma semana abençoada para mim, para minha casa e por todos os ouvintes dessa oração e da palavra do Senhor. Eu oro. Pai, visita os irmãos, visita as irmãs, meu Deus, em nome de Jesus, entre com providência em suas casas. Entre com providência em seus pedidos e suas necessidades, Pai, em nome de Jesus. E que nenhum mal prevaleça contra as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que tenham participado bastante aqui do canal. Eu tenho posto o nome dos irmãos no meu caderno de oração, os pedidos dos irmãos. E sempre que tenho orado, tenho apresentado a Deus os pedidos de oração. Amados, eu vos peço que vocês deixem os seus pedidos aqui, se vocês creem no poder da oração. A irmã Rosiane e eu não tenho poder para mudar a vida dos irmãos, para causar milagres, mas eu tenho um Deus, o qual eu apresento a vocês, o qual eu ofereço a vocês. Um Deus que ouve oração e que responde oração. E eu oro e apresento os irmãos as suas queixas a Deus, e eu creio que este Deus responde. Amém? Se inscrevam, amados irmãos, vocês que não são inscritos ainda no meu canal, se inscrevam em nome de Jesus, ajuda este canal a crescer, ajude a mensagem do Senhor Jesus Cristo ser mais divulgado. E vocês que se inscrevem no canal evangélico, que ajudam a divulgar a palavra de Deus, a recompensa Deus dará para cada um, em nome de Jesus. Vamos, amados, para a palavra de Deus. Amados, eu tô com uma alergia que é só Deus na causa, né? A minha voz melhorou um pouco, mas essa coceira no nariz está insuportável. Amados, a palavra que Deus pôs no meu coração para nós ministrarmos e ouvir, meditar nela hoje, está no livro de Mateus 10:37. 10:37 do livro de Mateus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quem tem Bíblia em casa, amados, pegue sua Bíblia e acompanhe a palavra de Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amados, Deus aqui nos trouxe um conselho, né?
É uma palavra de reflexão, uma palavra de compreensão, aonde todos nós temos que repensar nesta palavra todos os dias. Eu tenho para comigo, amado irmão, amada irmã, que todos os dias nós precisamos de libertação. Independente de quem seja, da qual graduação espiritual a pessoa tem, se é um pastor, se é um obreiro, se é um evangelista, independente. Todos os dias nós precisamos de libertação. Todos os dias nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Todos os dias, porque nós somos filhos rebeldes. Nós somos filhos e um Deus poderoso é o nosso Pai. É Ele quem vela por nós, é Ele quem cuida dos nossos caminhos, é Ele quem nos livra do laço do passarinheiro. Nós somos filhos e filhos teimosos, filhos insistentes no erro, filhos rebeldes. Pare, amado irmão, amada irmã, você que talvez também já ministra a palavra de Deus, você que já é evangelista, você que já é servo de Deus, analise se realmente não é assim. Nós somos pessoas que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas nós, dia após dia, nós somos, amados, pessoas de carne e de osso. Somos sujeitos a pecar na boca, pecar com os olhos, pecar com a mente, pecar com o coração, com as mãos, com os pés. Nós somos pessoas pecadores. E é necessário que o nosso Pai esteja de olho arregalado em nós. Nós que tivemos filhos, netos, sabemos bem como é ser pai. Não é fácil, né, amada irmã, amado irmão? Não é fácil. Por que que temos os cabelinhos brancos, né? Por que que as rugas chegam? Por que os problemas de saúde nos nervos? É o caso de muitas preocupações, porque a mãe e o pai que não se preocupa com os seus filhos, com os seus netos e deixa a mercê que caia, que se quebre, que sofra acidente, que vá para o mundo das drogas, esse pai e essa mãe não ama seus filhos. Aquele que ama de verdade os seus filhos tem cuidado 24 horas para que não caia, para que não se perca, para que não se machuque, para que não fique doente. E Deus é um pai melhor do que nós como os pais. Por mais que nós somos mães e pais cuidadosos com nossos filhos, com nossos netos, nós ainda podemos falhar. Nós ainda podemos nos descuidar por um instante, por um minuto e o filho cair lá e se quebrar. Nós ainda podemos dormir um dia mais cedo, um dia mais e deixar que os nossos filhos fiquem para a rua e aconteça o mal. Nós somos falhos. Por mais que nós sejamos pai e mãe cuidadoso e amoroso com nossos filhos, ainda nós podemos falhar, porque ninguém é perfeito. Mas Deus, que é o nosso Pai que estás no céu, é um Pai cuidadoso e zeloso pelos seus filhos. Deus diz na sua palavra que Ele não dorme. Deus está atento sobre nossas vidas, sobre a face da terra 24 horas. E se Ele é um Pai zeloso e cuidadoso, ou por que que Ele nos manda a palavra todos os dias e é necessário que nós ouça todos os dias? O filho que ouve todos os dias o conselho do pai e da mãe, este filho não cai, não se quebra, não cai nas drogas, não apanha na rua, não vai correr o risco de apanhar de polícia, de bandido, não corre o risco de morrer cedo, porque ele ouve o conselho dos pais, guarda no coração, porque entende que os pais os aconselham porque ama e não quer que lhe aconteça mal. Porém, nós já sabemos e vemos diariamente, nós vemos na nossa casa, na nossa família, nós vemos na nossa cidade, no nosso redor, nos nossos vizinhos, nós vemos que filhos desobedientes, filhos que não respeitam, que não obedecem à correção dos seus pais, caem. Muitos sofrem acidentes, se quebram. Outros vão mexer com coisas ilícitas, com coisas ilegais, acabam, virando,
alvo de polícia, alvo de bandidos, alguns perdem a vida nesse mundo. O que nós entendemos, amados? O filho que ouve a correção, o conselho dos pais, se dão bem na vida. Aqueles que não ouvem, infelizmente, vão dar com a cara na parede. Assim Deus fala comigo, amados, nessa manhã, e fala com você que está ouvindo essa palavra. Vamos ouvir a voz do nosso Deus. Vamos ouvir a voz do nosso Pai, que é zeloso, que é cuidadoso e que não quer que aconteça mal conosco. O Deus que cuida de nós enquanto dormimos, quando estamos acordados. Deus não nos aconselha, não nos priva de nada, amados. Ele só não quer que nós estejamos misturados com maus companhias, assim como todo pai vela pela a vida, pela aparência do seu filho. Amados, aqui Deus está nos ensinando: aquele que ama mais o seu marido ou mais a sua esposa do que Deus, este não é digno de Deus. Por quê, amados? Eu já ouvi muitas pessoas falar, amados, graças a Deus que é maravilhoso. Eu não sofri muito com isso, talvez seja pelo, sei lá, que eu me sinto uma pessoa assim bastante mandona com a minha vida, sempre fui assim, uma pessoa de gênio forte, né? Talvez seja por isso, né? Eu não entendo, porque vou falar bem a verdade, vou ser bem realista, amados, do que eu penso, né? Cada um tem seu pensamento. Eu não consigo entender como pode, né, uma mulher ser proibida pelo esposo de ir para a igreja, de servir a Deus, de buscar a Deus, né? Porque isso tem que estar no nosso coração como um desejo muito forte. Claro que muitas das vezes meu marido quis interferir. Mas como eu digo, eu sou uma pessoa, né, de gênio forte. Eu não aceito, né, aquilo que eu sei que é bom para mim, que eu amo, que eu quero, eu vou buscar. Amados, mas eu conheci muitas mulheres, né, que foram impedidas dos seus maridos de servir a Deus. Né? Eu tenho filhos minhas que são desviados do caminho do Senhor porque não podiam servir a Deus, porque se estivesse louvando a Deus em casa, o marido se incomodava. Né? Porque se vestisse uma saia, um vestido, não usasse maquiagem, o marido se incomodava. Eu não consigo compreender, amado irmão, amada irmã, como pode uma pessoa amar mais o esposo do que a Deus? Como pode uma pessoa ser mais fiel ao esposo ou à esposa do que a Deus? Né? Mas cada um é cada um. Só que Deus deixou bem claro aqui: o homem que ama mais a sua esposa do que a Deus não é digno de Deus na sua vida. A esposa que ama mais o esposo do que Deus não é digno de Deus na sua vida. A mãe que ama mais o seu filho ou sua filha do que Deus não é digno de Deus. Então, amados, é sério as coisas de Deus. Deus quer que nós amemos Ele em primeiro lugar. Mas Deus, né, foi egoísta em pensar assim. Não! Porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, pare e pense, amado irmão, pare e pense, vê se você compreende e consegue pensar como eu penso. Quando nós amamos Deus mais do que os filhos, mais do que o marido, mais do que os bens financeiros, mais do que tudo, nós então servimos a Deus de todo o nosso coração e nossa alma, porque ponhamos Deus em primeiro lugar. E o que acontece a partir dali? Quando nós estamos servindo a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, sem se importar com nada na nossa volta, o que acontece a partir dali? As bênçãos de Deus, os cuidados de Deus, as maravilhas de Deus, as promessas de Deus são manifestas sobre a nossa vida.
Porque lá, amados, no livro de Deuteronômio 28, diz a palavra de Deus: se eu tiver cuidado de ouvir a palavra de Deus atentamente, guardar no meu coração e cumprir os mandamentos e os estatutos de Deus, as bênçãos de Deus me alcançará em toda a minha vida e em todos os meus caminhos. Esta, amados, foi a palavra de Deus, foi uma forma que Deus usou para falar conosco. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu amo a Deus mais do que a mim mesmo, eu amo a Deus mais do que os meus filhos, mais do que o meu marido, mais do que o meu carro, mais do que minha casa, eu ponho Deus em primeiro lugar na minha vida. Então as bênçãos, as promessas de Deus, todas as promessas que Deus tem aqui na Bíblia Sagrada para os fiéis dele, estas bênçãos serão na minha vida. Então meus filhos serão abençoados, meus netos serão abençoados, meu matrimônio será abençoado, meus bens, minha casa, minha vida, meus caminhos, tudo será guardado por Deus e abençoado por Deus. Mas o homem que prefere ouvir a sua esposa que prefere ouvir o seu esposo, dar mais atenção para o esposo, para a esposa, e deixar Deus em segundo plano, este não herda as vitórias, não herda as promessas de Deus. A mãe que prefere estar mais com os filhos, dar mais atenção para os filhos do que para Deus, esta não herda as promessas de Deus, porque assim diz a palavra de Deus. Ah, irmã, então você quer dizer que eu não tenho que ser carinhosa com o esposo ou com o esposo, não tenho que ser carinhosa com os filhos? Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Mesmo porque lá em Eclesiastes, a palavra de Deus nos diz que há tempo para tudo na nossa vida. Nós temos sim que ser responsável pelo matrimônio. Nós temos sim que ter responsabilidade pelo nosso esposo ou pela esposa, temos sim que ser responsável, temos sim que ser responsável, cuidadoso com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa casa. Sim, nós temos que ser zeloso com a nossa família. Porque a palavra de Deus nos ensina também que aquele que não ama seus próprios familiares também não pode dizer que ama a Deus. Porque Deus não vai acreditar que eu amo ele se eu não amo os próprios da minha casa. Mas o que Deus está falando a respeito de sinceridade, de fidelidade, de temor, de obediência. Temos que ter Deus na nossa vida em primeiro lugar. Primeiro, tirar o tempo para Deus, pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que nós herdemos a coroa da vitória quando nós morrermos e chegarmos lá no céu, para que nós sejamos especial para Deus. Deus não manda nós que temos que desobedecer o marido, desobedecer a esposa, desobedecer, não. O que nós temos é que honrar com nossos compromissos como esposo, como esposa, como mãe, como vó, como dono de casa. Mas nós não podemos deixar nada tomar o lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tomar a cruz, que é seguir a Jesus Cristo, seguir o evangelho de Jesus Cristo até o fim. Nos desviando das coisas erradas, nos desviando das coisas que não agradam a Deus até o fim, para que nós seja salvo. Porque por que Jesus diz, tome a tua cruz e siga-me? Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Porque seguir ao Senhor Jesus Cristo é carregar uma cruz, sim. Porque, amados, o mundo não aceita a palavra de Deus. O mundo não aceita o povo cristão. O povo cristão nem é bem visto pelo mundo. O mundo jaz do maligno. Então, servir ao Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes é com sacrifício. Muitas das vezes é com humilhação. É com lágrima, muitas das vezes. Mas, quando nós servimos de todo o nosso coração a Deus, nós recebemos recompensas de Deus na terra e receberemos nosso galardão lá no céu. Amém? Esta foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração e falou muito, muito comigo.
E eu louvo a Deus todos os dias porque Ele fale comigo. Eu insisto, eu imploro para que Deus fale comigo. Que Deus use seus vasos, que Deus use a natureza, que Deus use o vento, mas que Deus fale comigo. Porque eu sou necessitada de Deus como meu pai, porque eu reconheço que sou uma filha dependente do seu pai em todos os momentos. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra. Guarde no teu coração. Pratique a palavra de Deus para que você, amado irmão, amada irmã, seja abençoado por Deus. Se você vive esta causa, né, como eu contei aqui, de mulheres que eu já ouvi falar que são proibidas pelo esposo de ir na igreja, ou de irmãos que é proibido pela esposa de ir para a igreja, né, ou filhos que é proibido pelos pais de ir para a igreja, ore a Deus. No seu coração, faça votos, faça propósito de servir a Deus. E Deus vai entrar com a providência, porque eu creio. Se você fizer um propósito, um pedido, um voto para Deus de servir a Deus, Deus vai entrar com providência e o mal vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você tem um pedido para colocar nas mãos de Deus, tem uma pessoa aí, alguém rebelde contra a palavra de Deus, alguém que impede Deus agir na sua vida, coloque nas mãos de Deus agora nessa oração e eu creio que Deus vai visitar essa pessoa, em nome de Jesus. Amado Pai, em nome de Jesus, me coloco mais uma vez na Tua presença, te agradecendo mais uma vez por esta rica palavra. Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado por ser um Pai tão zeloso, tão cuidadoso com esta Tua filha que foi tão insistente no erro, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e cuidado comigo, com a minha casa. E assim, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos os ouvintes dessa oração e desta palavra. E eu declaro no nome de Jesus Cristo que se há, meu Pai, algum impedimento na vida de alguém que ouve esta palavra, se há, meu Pai, algum impedimento impedindo esta irmã, este irmão, ou impedindo este jovem de servir ao Senhor, de se achegar ao teu Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, que este mal agora perca as forças sobre esta vida e caia por terra, seja eliminado, seja destruído pelo poder do sangue de Jesus. Que haja libertação, que haja paz, que haja alívio na alma desta pessoa, Pai. Que esta pessoa possa servir ao Senhor, se colocar na Tua presença. Esta pessoa que agora faz um propósito, faz um voto com o Senhor, que o Senhor receba, que o Senhor entre com providência, Pai, em cada vida, abrindo a visão espiritual, dando força, dando ânimo, Pai, salvando esta vida, esta casa. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amado irmão e amada irmã, eu convido vocês que ainda não são inscritos a se inscrever no meu canal, em nome de Jesus. E peço, amado, sempre que você ver e ouvir a mensagem de Deus aqui neste canal, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida e compartilhe a palavra de Deus com mais pessoas, que assim, amados, você está ajudando a divulgar a palavra de Deus, está ajudando o canal a crescer e Deus vai te recompensar. Em nome de Jesus. Amém?